Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar de mecânica quântica em aplicação computacional, ok? O que seria isso nesse caso aqui? Eu já fiz um vídeo onde eu falei um pouquinho sobre utilização de matrizes, né? Só que isso eu utilizei para explicar um pouquinho só do uso da ferramenta de cálculo, não de cálculo, mas de matemática simbólica em Python, que seria o SymPy, né? Mas hoje esse não é o objetivo. O objetivo hoje é realmente fazer uma conta de mecânica quântica que poderia ser feita à mão com muito trabalho, mas que feita computacionalmente fica mais fácil de fazer. E o que é hoje? Estamos voltando para o nosso sistema que eu já abordei aqui, que é o QQTOP. Né? O QQTOP ele foi utilizado, eu já fiz um vídeo aqui dele, vocês podem conferir. Talvez seja até interessante antes vocês verem esse vídeo, mas se você não viu não tem problema, porque eu vou dar uma breve introdução. Que ele foi utilizado para fazer o logo do podcast Panoramas, né? Meu podcast com a Gabriela. E esse logo, ele sai da utilização clássica do QQTOP, que seria um objeto ele se movendo numa superfície esférica, mais ou menos assim seria essa ideia, onde ele sofre algumas interferências de kick, né, ao longo da sua trajetória. E a grande questão ali que eu vou introduzir e falar é o seguinte. Para a mecânica quântica as coisas mudam e muito, né? Embora o sistema tenha mais ou menos a mesma ideia. Ele seja um análogo quântico ou o outro seja um análogo clássico dele, no limite clássico dele. E da versão da mecânica quântica ele trabalha com princípios de mecânica quântica básicos. Para começar, equação de Schrödinger. Então, na mecânica quântica funciona assim. Nós temos uma Hamiltoniana, como eu já falei naquele outro vídeo, que seria um objeto físico-matemático que descreve as energias do sistema, descreve a dinâmica do sistema, melhor dizendo assim. E eu aplico essa Hamiltoniana num estado, e esse estado vai me dar um autoestado relacionado a essa Hamiltoniana, que vai ser equivalente às energias do meu sistema, né? Aos meus níveis de energia quânticos do meu sistema. Mecânica quântica é basicamente isso. Você aplica a Hamiltoniana num estado, e aí você pega o autoestado, que está correspondente a essa Hamiltoniana, nos autovalores, desculpem, que são realmente as autoenergias. Os altos estados são os altos estados, e os autovalores são as energias relacionadas. Pequena correção. E a grande questão aqui é que nesse caso específico, como eu estou num objeto, num sistema que possui periodicidade, porque eu tenho um movimento circular sendo realizado numa superfície esférica, superfície com aspas aí nesse caso de mecânica quântica, eu tenho uma periodicidade, e aí entra uma parte que eu não sei explicar muito bem, sinceramente, porque ela envolve um pouco mais de desenvolvimento matemático em álgebra linear, que seria a utilização dos operadores de Floquet. Esses operadores eles surgem na mecânica quântica quando você está em sistemas periódicos e você consegue reescrever de forma mais simples a sua Hamiltoniana com base em exponenciais ali, que vai deixar o seu sistema evoluir normalmente usando a equação de Schrödinger, mas com algumas particularidades dentro desse próprio sistema. Okay? Então, o que vai ser esse código que eu vou mostrar? Esse código aqui é para mostrar o sistema em si, da forma como eu falei, só que a diferença é que a gente vai estudar se esse sistema possui caos em mecânica quântica. Vocês viram naquele outro vídeo que ele tinha um comportamento caótico à medida que eu mudava valores de kick ali no meu sistema. Aqui é a mesma ideia, só que a gente vai fazer em mecânica quântica. E como a gente vai perceber isso? A gente vai perceber isso por meio do resultado final. O resultado final ele vai se determinar caótico ou níveis de caoticidade se a gente tiver que certos gráficos vão ser encontrados, né? Certas distribuições vão ser encontradas. Que distribuições? Então vamos lá. Eu vou pegar o meu operador de Floquet, que vai substituir a minha Hamiltoniana, e eu vou achar os altos estados de energia. Esses altos estados ali, eles vão vir ao final em formatos de ângulos, né? Eles vão ter valores relativos a ângulos de menos π a π, aproximadamente, ou no intervalo múltiplo disso, né? Menos 2π a 2π, né? Eu não lembro agora como é que é exatamente lá, como foi feito. E eu vou pegar esses autovalores, que são as minhas energias, e vou distribuir em forma crescente
de número, né? Muito simples. E eu vou pegar o espaçamento entre a diferença de espaço entre essas energias. Ou seja, energia 1 e energia 2, eu faço 2 menos energia 2 menos energia 1 e pego esse valor. Energia 3 menos energia 2, pego esse valor. E assim vai, só que são centenas de valores. Eu posso fazer muitos valores mesmos, só depende do tamanho das minhas matrizes utilizadas. Ok? E eu vou pegar esses espaçamentos e vou pegar a distribuição desses espaçamentos. Ao pegar a distribuição desses espaçamentos, né, e botar num gráfico, num histograma especificamente, eu vou estudar qual é o formato dessa distribuição. E aí, ao estudar o formato dessa distribuição, eu vou conseguir intuir dali, por teoria já previamente conhecida, se eu possuo ou não caos no meu sistema. Essa é a ideia. Isso aí está por base da teoria de matrizes randômicas de eu não lembro agora quem foi que fez sobre isso, sinceramente. Acho que seria Wigner-Dyson, os dois, que são as distribuições de Wigner-Dyson, se eu não me engano. Então, acho que são deles dois que estão construindo isso. Se não for, desculpe aí pela má menção. Mas eu tenho essas distribuições que são relativas às simetrias do meu sistema. Então, os meus operadores de Floquet, eles possuem as suas formas, mas o importante é que as matrizes que formam esse operador possuem simetrias dentro de si. Simetrias que dizem se ele tem simetria por meio de transformações matriciais. E essas transformações matriciais, algumas preservam tamanho, rotação, simetrias que têm a ver com a translação temporal, se não tem diferenciação em translação temporal, são esses tipos de simetrias diferenciadas, né, que definem os tipos de matrizes, as classes de matrizes e as classes de grupos de simetria, muito importantes na física. E aí, essas distribuições diferentes, que aqui eu vou utilizar 4 delas, são para cada grupo de simetria diferente. Então, cada distribuição é referente a um grupo de simetria. E esses grupos de simetria, quando eu encontro minha distribuição bonitinha ao final, tem essa implicação de que eu estou num sistema caótico. Na verdade, se não fosse, tem uma distribuição que é justamente a que não está referente ao regime caótico do meu sistema. Ok? Se não conseguiu entender, você pode voltar, porque isso aqui é um vídeo, isso aqui não é uma aula. Não entendeu? Você volta e vê de novo. Volta e vê de novo. Se não der, pergunta aqui embaixo ou acompanhando o código que talvez fique mais claro, visualizando. Isso também está referente à ideia de que se você pegar matrizes randômicas, valores aleatórios, mas que respeitem, valores que respeitem essas simetrias, ou seja, as matrizes sejam aleatórias, mas elas respeitem esses grupos de simetria, ainda assim eu vou encontrar essas distribuições, porque então o importante não são os valores de energia, mas sim as simetrias respeitadas. Por isso que a gente fala que M-Nether é muito importante aqui, porque simetria em física é uma coisa que é muito importante hoje em dia, do nada. Vamos para o código? Bom, vamos lá para o nosso código? É o seguinte, aqui eu tenho várias importações, algumas não foram nem utilizadas, e esse código aqui, eu tenho que admitir, ele é um código antigo. Então aqui eu estou utilizando até o SciPy, que é uma coisa que eu só utilizei aqui porque eu estava aprendendo ainda na época, e eu sinceramente não tive a paciência de tirar o SciPy daqui e utilizar mais o NumPy, que é o que eu realmente utilizo, porque algumas das funções do SciPy utilizadas aqui, e até a forma como algumas delas foram importadas, não é um tipo de modo que eu uso, para ser sincero. Mas vamos lá. Eu tenho essas importações aqui, iniciais. E esse meu código aqui, ele é complicado, porque é o seguinte, aqui é mecânica quântica mesmo que eu estou utilizando, tá? Então, se a explicação no vídeo não foi suficiente, presta atenção aqui para a gente entender. Eu não vou seguir exatamente assim a explicação de mecânica quântica, mas vamos seguir um pouquinho o que está sendo mostrado aqui. Primeiro de tudo, eu tenho esses J's aqui. Esses J's que eu tenho aqui, eles são meus operadores de momento angular, né? O momento angular seria a quantidade de movimento relativo a uma rotação, uma quantidade muito importante e usualmente conservada, né? Aqui eu tenho minha Hamiltoniana que descreve o sistema de kicked top, né? O kicked rotor foi aquele que eu fiz no comecinho, que ele é um sistema bidimensional, e o kicked top é a versão tridimensional dele, mais ou menos, falando. O kicked top é aquele que serviu para eu fazer o logo do Panoramas, o podcast. E ele tem essa Hamiltoniana aqui.
que descreve uma componente, nesse caso, em JZ, e uma componente em JY que sofre os kicks, que são determinados por essa função aqui, que é uma função delta. É uma função que meio que dá isso, um peteleco. A cada tempo t, a cada período n, que está relativo aqui. Ok? Mas é o seguinte, em mecânica quântica, os operadores que a gente aplica nos estados, e os estados vocês podem entender como esse vetor aqui, isso aqui é uma notação de um vetor. Opa, deixa eu dar um run aqui de novo, porque ele deu uma... Eu não posso dar clique duplo aqui, nesse markdown. Eu tenho os operadores J² e o JZ, que são meus operadores definidos em mecânica quântica, por definição só, que eles são operadores que, aplicados nos meus altos estados, eles dão autovalores diretamente. O J², que seria o operador do momento angular ao quadrado, e o JZ. Eles, aplicados, dão valores que são JJ mais 1, que são valores numéricos, né, valores mensuráveis, não são operadores, matrizes. Né? Quando eu falo operador, eu estou querendo dizer matriz, de forma simples. E quando eu quero dizer alto valor, estou dizendo números, valores, né? E aqui, no caso do JZ, ele dá esse outro valor que é o M, que varia em termos do valor J. A notação está um pouquinho ruim aqui, mas paciência, não é o foco disso tudo. Nós temos em mecânica quântica a equação de Schrödinger, mas aqui também está exibida a equação de Heisenberg para os meus operadores de momento angular. Tudo bem, dessa viagem toda, eu quero dizer o seguinte: o meu Hamiltoniano é um objeto que eu já introduzi aqui várias vezes, que ele prediz as equações de movimento do meu sistema. Nesse caso aqui, o Hamiltoniano, ele vai representar uma quantidade relativa à energia do sistema. Essa quantidade, ela seria os autovalores da matriz, que é o meu Hamiltoniano. Tudo bem? É um pouquinho confuso, um pouquinho difícil, mas essa é a ideia. Só que eu tenho um Hamiltoniano que possui uma certa periodicidade. Ele é aplicado em regimes periódicos, esse kick. Por isso, é conveniente e é mais correto eu escrever ele da forma que é conhecido matematicamente pelo operador de Floquet. É um campo que eu já fico um pouco mais ignorante em explicar aqui, mas nós deveríamos fazer essa evolução temporal, que o operador de evolução temporal que nós aplicamos, ele aqui vai ser aplicado da forma pelo operador de Floquet, que é um operador desta forma aqui, ó. O operador de Floquet é um operador que, neste caso aqui, ele vai ser aplicado exponencialmente aqui. Ele é uma exponencial dos meus termos aplicados. Na real, este operador aqui está escrito da forma errada, porque eu copiei ele de um outro e não é bem esse operador. Deixa eu ver. Ah, não, é esse operador sim. Eu me confundi agora, porque está pequenininho, ficou um pouquinho difícil de ler. E, bom, temos esse operador aqui sendo aplicado, ok? E esse operador vai ser aplicado nos meus autovetores e ele vai dar autovalores, que são os resultados que me interessam, que são meus valores de energia do sistema, ok? E existe uma simetria interna nesse meu sistema que permite, por meio da paridade aqui, escrever essas matrizes em matrizes menores. Isso serve para facilitar. Só que, na real, não vai ter utilidade aqui, sim. Bom, tem uma utilidade de entender, mas aqui não tem necessidade. Mas existe uma simetria que faz a minha matriz grande se dividir em duas matrizes menores. E isso facilitaria o entendimento do sistema como um todo. Ok? Então, meu objetivo aqui é o seguinte. Por meio desses operadores aqui, que já tem uma forma bem conhecida na física, eu vou escrever o meu operador de Floquet, que eu vou aplicar nos estados. Aplicando ele nos estados, né, eu vou chegar na equação, que é a equação de Schrödinger, que vai me dar os autovalores relativos a esses operadores. Esses autovalores é o que realmente me interessa, esses valores de energia. Então, aqui é o seguinte. Nesse primeiro bloco de código, eu tenho a construção dos operadores em si, né? Aquele operador JZ, JY, JX, eu estou fazendo todos eles aqui. Só que para escrever eles, eu precisei primeiro definir outros operadores. Isso aqui é uma questão de mecânica quântica. Eu tirei os prints aqui, mas você consegue entender mais ou menos a ideia. Para escrever os operadores
Y, aqui tá L e J, mas tanto faz. LY, LX e LZ, eu preciso escrever os operadores LP e LM antes. Quer dizer, eu preciso porque foi assim que eu resolvi criar eles, que é um operador que a gente chama operador plus e operador minus, por isso que eu tenho LP e LM. E os operadores LY, LX e LZ são escritos a partir desses outros operadores. Isso é mecânica quântica pura, né? Eu estou fazendo computacionalmente, mas isso é a mesma coisa que eu faria à mão, ok? E aí eu escrevi esses operadores. Meu objetivo, então, é escrever uma matriz para o meu operador de Floquet, que é escrever o operador de Floquet, que está bem aqui. Nesse caso aqui, eu não estou usando aquele operador de cima. Aqui eu estou usando um outro operador, que ele é exponencial do Ly, exponencial do Ly quadrado, exponencial do Lz e exponencial do Lz quadrado. Porque ele está num livro que, na verdade, existe um livro desse cara, o Hack, que ele é um cara especialista nesse campo, mas ele tem um artigo na Scholarpedia, que eu vou deixar o link aqui logo mais, eu esqueci de botar ele aqui, mas ele já está no vídeo, né? Eu já botei no futuro, eu já botei ele no vídeo, mas eu botei exatamente aqui, tudo bonitinho, que no livro ele corresponde à página 135, que é o livro do Hack. E este é um operador de Floquet, existem vários, e eu também descobri vários brincando com esse código. E eu já vou mostrar como que eu brinquei com esse código. Para escrever esses operadores, eu peguei essas matrizes aqui de cima e botei elas no formato exponencial. Então aqui, ó, eu defino cada uma dessas, ó. Operador y de Floquet, operador xy de Floquet, operador yz de Floquet, que são aqueles que misturam também as componentes, né? Porque não tem componente só de y, x e z, né? Eu tenho operadores aqui de outras simetrias aqui sendo aplicadas, outras componentes matriciais sendo aplicadas. E aqui eu também tenho a junção deles dois, olha só, eu tenho a junção de todos eles para formar um produto e no fim eu ter o meu operador de Floquet. Esse O aqui é porque eu estou considerando que as matrizes de Floquet que eu estou aplicando possuem uma simetria geral ortogonal. Isso não interessa aqui para a gente, isso é muito mais complicado. Mas o importante aqui para mim é que eles são da simetria ortogonal. Mais para frente vocês vão entender um pouquinho o que isso quer dizer. Então eu estou criando um operador ortogonal de Floquet que tem por base este aqui, que eu escrevi por meio do livro, que já me deu um operador que funciona, né? Para o meu caso de caos, que é o que eu quero aplicar aqui, que foi, por base de tudo, criado por essas matrizes Lx, Ly e Lz. Então, por meio do código, eu já tenho o meu operador aqui definido. E meu objetivo aqui agora é pegar os autovalores deste meu operador. Então, aqui, olha só, neste outro bloco, eu vou pegar os autovalores, eigenvalues, do meu operador Floquet, Flock. Então, eu peguei os autovalores. Aqui vão ser as matrizes que vão filtrar aquela simetria que eu falei de paridade. Não interessa muito, mas é um tipo de matriz que vai filtrar e fazer uma transformação posteriormente. E essas aqui são as matrizes filtradas. Mas isso aqui não interessa pra gente agora. Para quem tiver um pouco mais avançado, vai ser um pouquinho mais interessante. Seguindo então aqui na nossa questão, vamos lá. Eu peguei aqui os autovalores das minhas matrizes transformadas, também algo que não vai ser imediato agora. E neste aqui, eu estou pegando o espaçamento entre os autovalores. Primeiro de tudo, quando eu finalizei aqui e retornei os valores dos meus autovalores aqui, olha só, eu fiz um ordenamento crescente, ou decrescente, tanto faz. Na verdade, não tanto faria, mas aqui no caso é crescente, dos meus autovalores, porque é necessário para o que eu estou aplicando. Eu fazendo esse ordenamento dos meus autovalores crescentemente, depois eu faço essas funções spacing. O que é o spacing? É eu pegar os autovalores e fazer a subtração entre si. O que quer dizer isso? Digamos que meus autovalores sejam de 3, 5 e 7. Eu vou ordenar ele 3, 5 e 7 e eu vou fazer a subtração entre 5 menos 3, eu vou pegar 2. Eu vou pegar 7 menos 5, eu vou pegar 2 também.
Então, eu vou pegar esses valores, que são esses valores que me interessam aqui, que é o espaçamento entre os autovalores. Ok? Por que eu estou pegando o espaçamento entre os autovalores do meu operador? Esses autovalores correspondem às energias, eu estou pegando a diferenciação, a diferença entre essas energias, essas autoenergias do meu sistema. Porque dentro do caos quântico é entendido por meio da física nuclear que a repulsão entre níveis de energia, que são esses autovalores, são os meus níveis de energia, são uma assinatura de caos quântico. Porque é percebido isso em núcleos atômicos, que essa repulsão de níveis de energia é um indicativo de caos. E essa repulsão de níveis de energia consegue ser percebida, isso aqui são histogramas, conseguem ser percebidas pelo seguinte aspecto. Esse aqui são só os histogramas dos autovalores, tá? Eles estão muito bem distribuídos, como vocês podem perceber aqui. Mas é o seguinte, quando eu pego o espaçamento entre esses autovalores e faço um histograma deles, né? Eu coloco eles num gráfico para mostrar os meus autovalores aqui, olha só, observem, ele segue uma distribuição, um certo desenho, né? Vocês estão vendo aqui essas 4 funções, eu tenho uma de cada cor, mas de qualquer forma elas estão aqui, ó, distribuídas aqui em cima, nesse plot anterior, olha só. Essa aqui que é ela é decrescente total, ela é de Poisson, e nesse caso meu sistema não apresenta caos, nessa aqui, só que nessas outras aqui ele apresenta caos. Só que aqui é o seguinte, cada uma dessas corresponde a um tipo de simetria. Nesse caso aqui é uma simetria unitária, esse caso aqui é de uma simetria ortogonal, que é nosso caso, e esse caso aqui é de uma simetria simplética, que são grupos de simetria aplicados aqui. E quando eu falo grupos de simetria, lembrem muito, sim, de M. Noether aqui no contexto da física. Você vê que Noether está em tudo. E aí, meu objetivo aqui era chegar, olha só, que essa minha distribuição de valores estivesse de acordo com essa linha, essa distribuição vermelha, que é dada, uma distribuição conhecida, que eu defini elas aqui, olha só. São distribuições que já são conhecidas. Só que não ficou muito bom, certo? Não ficou um valor muito bom. Olha só, tem um buraco aqui, alguns valores passam. Porém, é o seguinte, eu peguei apenas um exemplo. Meu objetivo real seria pegar um ensemble de exemplos, ou seja, um conjunto de exemplos. Fazer aquilo várias vezes. E aqui eu fiz o seguinte, eu dei valores iniciais lá em cima. E aqui eu vou fazer o seguinte, nesse quadro. Eu vou variar 100 vezes esse valor. Então, aquilo que eu fiz uma vez, eu vou fazer 100 vezes aqui, num passo de 0,01, que vai ser a variável que eu vou mudar aqui, que é uma variável que eu estou mudando, que, se eu não me engano, é o valor do kick, que é aquele valor que justamente leva ao caos, que é o petelecozinho lá aplicando. Tudo bem? E olha o que acontece quando eu faço esse conjunto, né? Porque eu realmente estou querendo um ensemble, porque o caos é definido em muitas partículas. Ele é definido num grande conjunto de partículas. E olha que maravilha que acontece quando eu faço um conjunto de 100 iterações dessas, né? Aquilo que eu fiz uma vez, eu fiz 100 aqui. Olha a perfeição, é lindo isso. Olha a perfeição que vira o meu gráfico. Ele segue perfeitamente o meu gráfico de conjunto unitário, o que confirma que aquele operador de Floquet, O-Flock, que foi definido lá em cima, ele realmente apresenta um caos quântico e ele realmente é do conjunto ortogonal, porque a simetria ortogonal dele está lá aplicada, né? A gente consegue perceber isso por algumas transformações matriciais, e a gente consegue perceber aqui no final que ele respeita a ideia que a gente estava querendo obter. Não é bonito isso? Eu acho maravilhoso. Olha só que perfeição desse gráfico encaixando. Se fosse um outro operador, ele ficaria encaixado nessa verdinha aqui, e se ele fosse um outro operador, ele ficaria encaixado nessa outra aqui. Eu vou ver se no arquivo final eu deixo outros operadores aqui para vocês brincarem e chegarem nesses aqui. E se eu reduzisse o valor aqui do K, que é o valor que leva ao caos, né, o kickzinho que leva ao caos, eu teria que esse meu gráfico ele estaria aqui, ó, no Poisson, que é esse laranja, que ele é só uma exponencial decrescente.
Ele seria apenas um decaimento exponencial, que é uma coisa esperada, porque aí eu teria valores se acumulando em zero, já que eu estou fazendo a diferença entre eles. Então, são valores randômicos e sem uma simetria aplicada, e aí eu teria eles aproximados a zero. Aqui não deu muito certo, na verdade, tem algum erro que eu fiz aqui na minha aplicação, que está dando vetores de tamanho errado aqui, mas aqui eu só ia pegar o mesmo resultado aqui de cima, só que para aqueles blocos de simetria de paridade que eu comentei, que são blocos menores, é por isso que está dando erro aqui, porque eles são blocos que são menores do que o usual. Deu para entender? Isso aqui é bem avançado, sabe? Isso aqui não é trivial. O que eu estou mostrando para vocês aqui é coisa que hoje em dia as pessoas ainda lançam artigos. Eu tenho amigo meu trabalhando nisso. Por isso até que algumas coisas aqui eu não postei nesse código, porque pode ser que seja até útil passar para ele, pode ser que ele se interesse ou não. Então são coisas que hoje em dia são física moderna, é física atual, é física contemporânea que eu estou mostrando para vocês aqui agora. O que é mecânica quântica teórica? O que é física teórica? Um exemplo é exatamente isso aqui que eu mostrei para vocês. Bem, o código deixou as coisas mais claras ou deixou as coisas muito piores ainda? Esse vídeo aqui não é para ser fácil. Não foi para ser fácil. Talvez seja o código mais complexo que eu vou utilizar aqui em todo esse canal, porque a ideia também não é assustar as pessoas e afastar as pessoas, porque isso aqui já é mecânica quântica avançada, né? Esse tipo de coisa é utilizado hoje em dia para artigos, né? Eu até não divulguei algumas coisas que eu tenho aqui nesse resultado, porque, quem sabe, eu mesmo possa vir a utilizar num futuro próximo ou não. Então, por isso que algumas coisas foram censuradas, alguns operadores de Floquet foram censurados e algumas ideias censuradas. Censuradas não, só não botei elas aqui. Então, espero que tenham curtido. Agora eu tenho um apoia-se aqui no canal, então se você quiser me apoiar, pode apoiar. Ser membro do canal também agora é uma coisa que é uma possibilidade. Então se você quiser ser membro, pode ser membro. Acompanhe o nosso podcast com a Gabriela lá, né? E curta, compartilhe, comente se tiver dúvida, que eu vou tentar responder o melhor possível. E por hoje é só. Tchau, tchau.